Boa noite, para quem ainda não falei, vamos compartilhar novamente a minha tela aqui. Nós paramos aí, para quem esteve na aula passada ou assistiu na semana, paramos nessas 3 perguntas aí, né, orientadoras, e eu tinha encerrado dizendo que essas perguntas elas são bem objetivas, né, especialmente a primeira e a terceira, e sugerem aí uma resposta sim ou não. Então, a primeira pergunta direta, né, com relação à salvação, se você morresse hoje, você teria certeza de que iria para o céu? E aí é sim ou não? A segunda pergunta, ela é um pouco mais dissertativa, né, mas também ela deve ser bem direta, né? Se Deus lhe perguntasse por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu, o que você responderia? E aí, obviamente, cada um vai desenvolver sua resposta. E a última pergunta, juntando as duas anteriores, diz que as respostas que você deu lhe dão segurança de que você possui a vida eterna e que Deus o receberá no céu. Então, também é pergunta para sim ou não, né? E aí, eu não sei se vocês pensaram sobre isso, se não pensaram, fiquem tranquilos, né? Que bom que você está aqui hoje. Eu costumo brincar, se Deus permitiu que você chegasse aqui hoje, né, nessa semana inteira aí, onde você ouviu as perguntas, Deus tem um propósito aí. Se você tem alguma dúvida, ou mesmo que você esteja seguro, talvez você vai reforçar essa segurança que tem com os textos bíblicos. O que nós vamos fazer agora é procurar, através dos textos bíblicos, deixar claro aí quais seriam as respostas que eu diria aí, que Deus espera de você e de qualquer pessoa a essas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Estão vendo? Quem pode ler essas perguntas para nós aí, os 2 versículos? Essa pergunta e os 2 versículos. Quem puder, leia para nós aí, por favor. Por que o homem necessita da salvação? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra todos me exclui. Qual a recompensa para o pecador? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Nicolas. Então, essas 2 primeiras perguntas aí, elas são bem chaves, né? São 2 versículos, assim, que você deve guardar e anotar quando você for falar sobre salvação ou responder a alguém a respeito de salvação. Porque ele começa a traçar um pouco dessa doutrina do homem, né? Da antropologia bíblica. Por que que o homem necessita de salvação? E eu gosto sempre de dizer o seguinte, gente, quando você for pensar a respeito de salvação, ou quando você for falar de salvação com alguém, a primeira coisa que você tem que entender é que só vai perceber, só vai compreender, ou só vai aceitar o fato de que precisa ser salvo aquele que admite que está perdido, né? É assim, é a lógica, né? Se você, homem é fogo, né? A gente sai no trânsito, os homens aí acho que vão concordar comigo. E hoje tem GPS para todo lado, né? Qualquer lugar que você falar no celular te leva lá para o caminho certo. Mas na minha época não tinha muito disso. Às vezes você tinha que tirar xerox lá da página lá do guia, né, Toninho? Para tentar ir até um lugar lá e se virando. Mas mesmo hoje com o GPS na mão, o homem ele acha que sabe todos os caminhos. Ele sabe todos os endereços, né? E aí ele tá indo para um lugar, aquele sítio no meio do mato. E aí a mulher fala, passei aqui, né? E aí começa a entrar numa rua para lá, para cá, o GPS já também não ajuda muito quando vai para esse lugar. Uma rua lá, é que fala assim, realmente, né? Ele não vai dar o braço a torcer, mas ele vai pensar, realmente eu estou perdido. E aí ele vai tentar procurar a primeira pessoa que ele encontrar para falar, olha, eu estou precisando ir para tal lugar. Isso pode acontecer, como eu falei, na roça, lá no meio do mato, pode acontecer na cidade, no centro da cidade também é comum, né? As ruas são parecidas. Tá? O problema é que o homem, ele não admite que ele está perdido, ele acha que ele sabe, né? E aí, a mulher, nessa hora, no primeiro minuto, ela já pergunta e já chega logo. O homem não admite. Então, isso para a salvação também é assim, né? A pessoa só vai entender que ela precisa de salvação se ela antes entender que ela está perdida. Então, esses versículos servem para nos mostrar a realidade do ser humano. Nós lemos Gênesis lá atrás e percebemos que o pecado entrou no mundo. E esse texto vai dizer que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Então, quando eu pergunto aqui, a palavra todos me exclui,
É óbvio que não. Quem são todos ali? Nesse caso, nesse contexto, todos são todas as pessoas, tá bom? E é interessante entender dentro da antropologia bíblica e da doutrina do pecado que esse todos ele abrange aqueles que estavam ouvindo a audiência presente a esse contexto que foi escrito a carta aos Romanos, os anteriores e os que viriam depois. Por quê? Porque a realidade do pecado é universal, né? Qualquer ser humano depois de Adão nasce com a natureza pecaminosa. Então, se todos pecaram, ele não se refere apenas ao ato do pecado, mas à condenação do pecado, porque nós somos representados em Adão. Então, Romanos, na mesma carta aos Romanos, Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, e por causa disso toda a raça humana foi contaminada. Todos pecaram, porque Adão nos representa como pecador. E nós temos que compreender isso, né? É claro que é natural também que o ser humano, uma vez que tem a essência, nasce já com a raiz do pecado, é natural que ele cometa o ato do pecado logo que tenha vida, né? Vocês podem perceber que algumas linhas da psicologia, das filosofias humanas, vão pregar que a criança, por exemplo, ela é neutra, né? Outros já vão para um outro lado, vão dizer que ela é boa, né? Vão dizer que a criança é inocente, ela por natureza, por essência, ela é pura. Mas isso não combina com a antropologia bíblica. O que as escrituras dizem é que o ser humano já nasce no pecado. O homem não precisa cometer nenhum ato pecaminoso para ser tido como pecador, porque isso já está na semente, está na raiz, na essência do ser humano. Tá? O rei Davi, escrevendo, né, no Salmo, ele diz assim: em pecado gerou-me a minha mãe. Então ele admite que desde o ventre da mãe, ele já vem contaminado pelo pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Palavras do rei Davi. Então nós temos que entender isso. Todos pecaram. Então, qual que é o lado bom disso, né? Não tem ninguém melhor que ninguém. Está todo mundo no mesmo balaio, né? É como se nós estivéssemos a humanidade inteira dentro de um barco que está furado, caminhando para uma queda, né? Para um precipício, e todos estão indo para a morte. Né? O curso da vida humana caminha para a morte, para o inferno. Por quê? O texto diz: estão destituídos da glória de Deus. Essa palavra destituídos aponta para aquela ideia lá de Gênesis. Quando Adão peca, o que acontece com ele? Ele se afasta de Deus, se esconde de Deus, e Deus, então, vai atrás dele, dá oportunidade para ele confessar o seu pecado. Ele tenta, né, argumentar: não, foi a mulher que você me deu, e aí a mulher fala: não, foi a serpente, e aí acaba sobrando para a serpente depois, né, que não tinha para quem jogar mais a culpa, né? E Deus traz a condenação sobre todos ali, e expulsa o homem do jardim, primeiro como um símbolo dessa quebra de comunhão, mas também apontando para a graça, para que o homem tivesse ainda a esperança de encontrar num redentor, num substituto, a sua salvação. Tá? É o que acontece ali quando Deus mata um cordeiro para ser o substituto, né, por Adão e Eva, entregando a vida no lugar deles, alguém inocente morrendo pelo culpado, e Deus aceitando isso, e a coisa continua no Antigo Testamento, ano após ano, o povo oferecendo oferta pelo pecado, oferta de sangue, para ser perdoado. Era a maneira como Deus aceitava, né, a oferta pelo pecado. No lugar do ser humano pecador, Deus aceitava até então a oferta animal. Isso se estendeu até que chegou um dia o Cordeiro de Deus, Jesus, e derramou o seu sangue de uma vez por todas para que não houvessem mais necessidade de sacrifícios ano após ano. O autor de Hebreus fala que aqueles sacrifícios eram uma sombra, eles nunca salvaram ninguém, eles eram uma sombra, apontavam para o sacrifício perfeito que viria, que é o Messias, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, já no jardim, o homem é destituído, né, da presença de Deus fisicamente ali, mas também por causa do pecado. A Escritura diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, por causa do pecado, nós estamos, o ser humano, a raça humana, está separada dessa glória, da presença gloriosa de Deus. Então,
Até aqui a notícia é trágica, né? Todos os homens, todos os seres humanos são pecadores. E o que vem depois piora o cenário. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria aqui trabalha, ou já trabalhou de carteira assinada, enfim, e sabe o que é um salário. Mesmo quem não trabalhou, sabe o que é um salário. Eu poderia definir aqui, né, que salário é uma recompensa justa por uma obra praticada dentro de um período, certo? Então vamos imaginar aqui, você foi lá, primeiro dia de trabalho, foi lá fazer, na verdade, fazer entrevista de trabalho, foi contratado, e naquele dia você combinou ali com o seu empregador qual seria a função que você ia exercer, qual seria o horário, né, que você ia trabalhar, quanto você iria ganhar por esse trabalho, ok? E, enfim, você acertou, combinou tudo. E é maravilhoso isso, né? Primeiro dia de trabalho é uma beleza, né? Ninguém reclama de nada. Aí passa um mês e o cara já está achando que não dá, que essa empresa não presta, que o patrão é isso, que é aquilo, que o salário também não dá para nada. Mas você acabou de combinar um mês atrás lá, né? Mas, enfim, né? Às vezes também o patrão promete um monte de coisa na entrevista e quando vai na prática, né, gente, não cumpre muito daquilo que ele prometeu, né? Que seria aquela maravilha toda e não é, né? Mas na situação que nós estamos, trabalho é trabalho, né? E o salário combinado não sai caro, né? O patrão falou, vou te pagar um salário mínimo por mês, beleza. Ótimo, está combinado. Então você vai receber o quê? A recompensa justa por uma obra, né, um trabalho feito, realizado, dentro de um período. No caso, o normal, o mais comum, é um salário mensal. Mas tem gente que recebe quinzenal, tem gente que recebe semanal, tem gente que é diarista. E tem gente, como alguns astros do esporte, que fazem contratos de 1, 2, 3 anos e já recebe o depósito na conta pelos 3, 4, 5 anos de contrato, ou 2 que fazem lá, né? E já cai na conta no outro dia. Cada um, né, na sua, ok? Mas a Bíblia fala de um salário, o salário do pecado. Puxa, que interessante, o pecado também tem um salário? Tem. Você terá, todo ser humano terá uma recompensa justa por uma obra praticada, ou seja, pela sua obra, pelo que ele faz ou deixa de fazer, dentro de um período que é a sua vida. Então, o salário do pecado, qual é? Qual é o salário do pecado? É a morte. E essa morte, ela tem tanto uma consequência física, óbvia, né? Como, principalmente, esse termo está se tratando de uma morte espiritual. Exatamente porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, aí a gente começa a formar a antropologia bíblica. Por esses 2 versículos, nós já temos um chão para entender quem é o homem diante de Deus. Porque, gente, se todos são pecadores e o salário do pecado é a morte, então todos estão condenados à mesma morte. E eu não posso dizer que quando alguém vai para o inferno, é injusto. Eu jamais poderia dizer isso, porque há quem argumente assim, então quer dizer que Deus manda uns para o céu e manda outros para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno é a recompensa justa de todo pecador. Então, quem vai para o inferno justamente é o homem por ser pecador, né, tanto pela essência e, consequentemente, pelos atos, recebendo, então, por isso, uma recompensa justa, um salário, o salário do seu pecado. Então, Deus nunca é injusto quando alguém vai para o inferno. A diferença é que quando esse percurso desgraçado é interrompido, aí entra o quê? A graça de Deus. Então, ir para o inferno é justo, ir para o céu é graça. Ir para o inferno é a desgraça. E isso é justo, porque é o que o homem colheu. É o que o homem plantou. Então ele vai colher o quê? A morte, o salário do pecado. Ir para o céu não é justo no ponto de vista humano, por mérito humano. Ir para o céu é totalmente graça. Tá? É favor de Deus. Então, se você hoje tem convicção da salvação, a segunda pergunta vai fazer você entender qual é a fonte dessa convicção. Se você responde a segunda pergunta, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Com respostas do tipo, deve deixar eu entrar no céu porque eu sou uma pessoa boa. Deve deixar eu entrar no céu porque eu vou na igreja. Deve deixar eu entrar no céu porque eu dou o dízimo.
deve deixar eu entrar no céu porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, não torço pro Palmeiras. São coisas boas, né? Essas aí, né? São legítimas. Mas, meu, isso não é a chave. Ninguém vai pro céu porque faz coisas boas ou deixa de fazer coisas ruins. Ah, porque eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, nessa pandemia ajudei muitos necessitados, então eu mereço ir pro céu. Resposta errada. Nós vamos perceber depois qual é o critério único para a entrada no céu. E esse critério jamais está atrelado a qualquer coisa boa que o homem possa fazer. Por quê? Porque o homem é pecador. E o salário do pecado é a morte. Ele está destituído de Deus. Ele precisa de um resgatador. Ele precisa da intervenção da graça. Porque ele está condenado. Ele está nesse barco, furado, caminhando para um desfiladeiro. Ele precisa que alguém venha até ele e o resgate. Ele precisa que alguém venha até ele e o salve. Ele sozinho não consegue fazer isso. Nós vamos entender aqui caminhando. Gente, é bom sempre lembrar, talvez tenha alguém aqui chegando pela primeira vez, não sei, mas se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer colocação enquanto eu estou falando, por favor, eu não consigo visualizar todos vocês ao mesmo tempo, então eu preciso que você abra o microfone e me interrompa. Me chama, pastor, eu quero falar e tal, e você vai ter a palavra, tá bom? Qualquer dúvida, essa já é a terceira aula sobre salvação, e talvez aqui, né, vamos ter muitos versículos, muitos textos. É um assunto, o mais importante de todos é esse, porque não adianta nada você entender tudo de Bíblia, saber todos os nomes, os locais geográficos, né, entender disso e daquilo, já leu Santo Agostinho, já leu, né, todos os teólogos do passado e do presente. Se você não tem convicção da sua salvação, de que vai valer isso? Se você souber tudo de cor, mas não conseguir responder essa pergunta com um sim, eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu vou para o céu, de que vai valer todo o seu conhecimento, toda a sua informação? Vai contigo para o inferno, não vai valer nada. Porque isso não adianta, não vai ter chamado oral para entrar no céu. Deus não vai perguntar lá quem era o pai de Moisés, não vai ter isso. A única pergunta que ele vai fazer, né, estou brincando aqui, mas qual é o caminho para a entrada aqui no céu? O que você acha que eu devo deixar você entrar aqui? E só tem uma resposta. Só tem uma resposta. Não é? A única coisa que Deus vai falar, a gente olha para a Bíblia e lembra, né? São duas coisas. Para alguns, ele vai falar assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E para outros, ele vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E alguém disse assim, aquela famosa frase, né? Todos os caminhos levam para o céu. Vocês concordam com isso? É pegadinha essa, né? Pegadinha, né? Sabe que eu concordo com essa frase? Eu concordo. De fato, ninguém vai escapar da presença de Deus. Todos os caminhos vão levar até Deus. Agora, quando eles chegarem diante de Deus, só vai ter um caminho que faz a pessoa entrar no céu e lá permanecer. Porque as demais, elas vão chegar, mas não vão ficar lá. Elas vão chegar diante do juiz e vão ouvir essa frase: nunca vos conheci. Por quê? É uma linguagem jurídica, né? Todos deverão comparecer diante do juiz. A Bíblia usa essa linguagem. Por quê? Para que eles recebam a sentença, né? O veredito final. Então, espero que você ouça do juiz o seguinte: absolvido, não por seu mérito, mas pelos méritos do meu filho, a quem você creu. E para outros, ele vai dizer assim: condenado, porque você não entregou, não aceitou o sacrifício do meu filho, não reconheceu como Senhor da sua vida. E olha que tem um texto intrigante, onde essa turma, muitos deles vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. E Jesus não nega isso. Jesus não fala, vocês são mentirosos. Jesus não chama eles de mentirosos. Jesus chama eles de estranhos. Ele fala assim: eu nunca vos conheci. Ele não fala, vocês não fizeram isso. Eles fizeram. Mas Jesus fala: eu nunca vos conheci. Então não são as obras, vocês estão entendendo? Não são as obras. Mas o quê? O pertencimento em Cristo, né? O senhorio de Cristo reconhecido e assumido
pelo pecador, tá? É o único caminho. Qualquer dúvida, gente, claro, né? Aqui a coisa está caminhando para uma desgraça total. Ainda bem que tem uma vírgula ali depois do salário do pecado e a morte, e tem o mas, né? Graças a Deus por esse mas, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por um lado, a primeira parte do versículo fala de uma recompensa justa. A segunda parte do versículo fala de um presente, fala de uma oferta. E é isso que quebra a gente, né? Por isso que muitos não vão para o céu, porque eles não admitem a simplicidade da salvação, porque ela tem que quebrar o orgulho, ela tem que quebrar o ego. Então a pessoa, por um lado, ela está tentando fazer de tudo para provar para Deus que ela merece o céu. E quando chega o mas, ele não coloca critérios humanos para se conseguir o céu. Ele coloca um critério divino, o dom gratuito de Deus. Isso quebra nosso orgulho. Porque, Senhor, eu tô fazendo de tudo para merecer ir para o céu. E Deus fala, você pegou o caminho errado, camarada. Porque você tem que reconhecer que esse de tudo já foi feito. Basta apenas você se humilhar, reconhecer que você não é nada, como uma criança, totalmente dependente. Aí sim você vai ter entendido o Evangelho. Porque não é pelos seus esforços, não é pelo seu mérito, nem por suas obras, mas sim pela obra de Cristo na cruz. O mérito é todo dele. Isso é graça. Você precisa apenas entender e reconhecer isso. Continuando aqui os slides. Alguém leia para nós aí, por favor, esse slide. Eu posso ler. Por favor. Para que Jesus veio ao mundo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O relógio de Santo Agostinho. O relógio de Santo Agostinho eu coloquei aí mesmo. Lucas 19:10. O Filho do Homem, com F maiúsculo, referindo-se a Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui está a chave, gente. Se o ser humano não entender que ele está perdido, ele não vai aceitar o fato que ele precisa de um Salvador. Só entende que precisa de um Salvador quem reconhece que está perdido. Ok? Santo Agostinho conta uma história de um relógio, uma relíquia, que ele recebeu por herança, eu não lembro agora se do seu pai ou do seu avô. E ele diz que aquele relógio era lindo. Talvez você já tenha recebido, não sei se de um pai ou de um avô, enfim, da mãe, da avó, de alguém muito querido, um objeto muito valioso para ela, ou de significado muito, muito valioso, talvez não tenha nenhum valor em si, monetário, mas um objeto muito importante que você ganhou de alguém e você guarda com muito carinho. Não sei se alguém aqui tem algo desse tipo, né? Às vezes uma correntinha, pode ser um relógio mesmo, uma pulseira, um lenço, que seja, alguma coisa muito simbólica, que te faz lembrar com muito carinho daquela pessoa. E Agostinho disse que ele ganhou esse relógio. E ele ficou muito feliz quando ele ganhou o relógio. Mas um dia, ele foi procurar o relógio e não encontrou mais. Então, o que aconteceu? Agostinho disse que ele perdeu aquele relógio. E ele procurou pela casa inteira e não encontrava o relógio. Aquilo bateu forte no coração dele, porque aquela angústia de que aquilo era tão importante para ele, mas ele havia perdido e não achava em lugar algum. Perguntou para as pessoas da casa, ninguém sabia onde estava. E ele deu como perdido mesmo e se conformou com o fato de que não acharia mais o seu relógio. Anos se passaram. E ele disse que já nem se lembrava mais. E mexendo em algumas coisas depois, mais lá na frente, em algumas caixas, enfim, o que ele encontra? O relógio. E Agostinho vai dizer que a alegria dele em ter reencontrado o relógio foi maior do que a alegria que ele teve no dia em que ganhou o relógio. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você ganhou uma coisa muito legal, ou comprou, enfim, que seja, e você perdeu aquilo, ou achou que tinha perdido, né?
E depois de um tempo você reencontra aquilo. A gente fica mais feliz quando reencontra do que no dia que comprou, no dia que ganhou, não é verdade? Porque pensou que aquilo já tinha ido embora, perdi. Mas não, ele está aqui. Às vezes um celular, né? Você comprou um celular, foi legal, você ficou alegre, mas aí você perdeu, ou achou que tinha perdido, e não sei onde eu coloquei. Mas aí logo depois você reencontra. Você fica feliz mais do que no dia que você comprou. E o que Agostinho quer dizer com isso? Ele faz esse paralelo com a salvação. O homem foi criado perfeito para ter comunhão com Deus eterno. Mas a Escritura diz que o pecado entrou no mundo. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando o pecado entrou no mundo, ele colocou uma barreira. E essa barreira, ela trouxe separação. O homem se perdeu do seu Criador. Então o homem está perdido. Em Cristo, esse homem perdido, pecador, é reencontrado, reconectado a esse Deus santo. Aliás, é daí que vem o termo religião. Não sei se vocês sabiam, né? A palavra religião vem do latim religare. Religare significa religar, né? Então, a expressão religião, ela aponta para esse momento que em Cristo, o homem perdido, o homem afastado pelo pecado, é religado de volta à comunhão com um Deus santo, soberano. Jesus é essa ponte, ou esse conector entre o homem perdido e o Deus Santo Todo-Poderoso. Aquilo que o pecado fez afastar, em Cristo nós somos religados a Deus. Isso é muito bonito, né? Eu sei que o termo religião caiu, às vezes, no usual aí, e muitos falam assim, eu não tenho religião, né? Na verdade, gente, a melhor resposta seria, eu tenho religião sim. Minha religião é Cristo. Por quê? Porque é só por meio dele que nós somos religados a Deus. Aquele que estava perdido foi reencontrado. Não é isso que o pai diz na parábola do filho pródigo? Alguns de vocês devem conhecer, não é verdade? Quando aquele filho retorna, o filho mais novo fala, mas eu não entendo, eu estou aqui com o senhor todo esse tempo e o senhor nunca matou um cordeiro aí para festejar, agora esse aí que estava aí pelo mundo, gastou tudo e agora você vem fazer uma festa para ele? Aí o pai fala, mas querido, teu irmão estava perdido e foi reencontrado. Você está sempre comigo aqui, é tudo teu, mas o teu irmão estava perdido e foi reencontrado. Gente, isso é maravilhoso. Quem é pai sabe disso, né? Não sei se alguém já perdeu algum filho no shopping, em algum lugar, quando você encontra seu filho de volta na praia, né? Gente, que é isso? Não tem? Eu nunca aconteceu isso comigo, né? Mas, assim, só de imaginar eu perder meu filho e a alegria de reencontrá-lo, nós que somos pais, nós sabemos o que aquele pai estava sentindo. Meu filho foi reencontrado. Ele estava morto e reviveu. Essa é a ideia, né? Desligado, desconectado. E nós, em Cristo, somos reencontrados por Deus. Aquele objeto precioso, aquela vida preciosa, volta para Deus em Cristo. Isso é maravilhoso. Agostinho foi muito feliz ao fazer essa comparação, né? Como é que Cristo, então, já que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, como é que ele realizou isso, então? Quem pode ler para nós aí esses dois textos, por favor? Pode abrir o áudio e ler bem alto para nós aí. Romanos 5:8, 1 Pedro 2:24. Como Cristo realizou este propósito da salvação? Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Então, queridos, por esses dois versículos aí, qual é a resposta mais óbvia para essa pergunta? Como é que Cristo, então, realiza esse propósito da salvação? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, mas como é que ele fez isso? O que tem em comum esses dois textos aí que respondem essa pergunta? Quem arrisca aí? Tá fácil. Através da morte? Boa, Aline.
Bingo, é isso mesmo. Como é que ele fez isso, gente? Morrendo por nós. Levando ele mesmo, os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, fazendo uma referência à cruz. E por que isso? Para atender essa necessidade divina de que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por que ele fez isso? Tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, pastor, não foi ele quem pecou. Exato. Assim como também não foi aquele animal no Éden que comeu do fruto proibido. Mas Deus, pela sua graça, providenciou um substituto para Adão e Eva. Um cordeiro, sem mancha, sem mácula, puro, inocente. E ele entregou sua vida no lugar, em propiciação, em substituição à vida de Adão e de Eva, para aplacar a ira de Deus. E Jesus, como o Cordeiro de Deus, derrama o seu sangue por mim e por você. Você começa a perceber o valor disso. Agora, a pergunta é, tinha que ser Jesus, não podia ser outro, né? Porque isso é muito curioso também, né? Por que Jesus é o sacrifício perfeito? Alguns vão dizer, ele é o sacrifício perfeito porque ele não tinha pecado. É uma ótima resposta, mas ela não é perfeita. Não é só pelo fato de não ter pecado que tinha que ser ele que tinha que morrer na cruz. Porque, imagine, se fosse qualquer outra pessoa, outro ser humano, que nascesse também de uma virgem, vamos imaginar, nasceu sem a natureza pecaminosa, um homem, morresse na cruz, seria suficiente? Não seria. E eu vou explicar por que não. Se fosse, então, Jesus nem precisava virar homem, ele veio aqui como Deus e resolveu morrer na cruz, como Deus, que ele é e sempre foi e sempre será. Seria suficiente? Também não. Então vamos entender isso, né? É a lei, é aquela ideia do ofendido e do ofensor, né? Quem é que peca lá no Jardim do Éden, gente? Quem comete o pecado? Que espécie comete o pecado ali? No Éden? O homem. Isso, a espécie humana. Logo, vamos raciocinar aqui. Quem é que deveria morrer para ser justo? Na cruz. Quem teria que morrer na cruz para pagar o pecado da espécie humana? O próprio homem. Um homem. Um homem, um ser humano. Ok? Um homem, porque foi o homem que pecou, logo, um homem deveria morrer na cruz para ser justo. Beleza, mas temos um outro lado da moeda aí. Quando esse homem peca, quem ele ofende com seu pecado? Ofende a Deus. A Deus. Ofende a Deus, exatamente. Não é uma ofensa de homem para homem. É uma ofensa de homem para Deus. Logo, apenas um homem morrendo na cruz pagaria de maneira justa, e plena a ofensa a alguém do tamanho de Deus? Ficaria devendo, e muito. Não é verdade? Para pagar a altura, quem é que deveria morrer na cruz? Que espécie deveria morrer na cruz para pagar a ofensa à altura de Deus? Os homens. Quem? Nós, os homens. Os homens estão à altura de Deus? Não, não estão. Então quem é que tinha que morrer na cruz para ficar à altura de Deus? Deus. Um Deus. É. Então vocês percebem que não poderia ser apenas um homem, e eu vou usar aspas aqui, não poderia ser apenas um Deus? Tinha que ser quem? Alguém que fosse 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Perfeito. Quem é esse cara? Jesus. 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus morre na cruz, a morte dele atende os dois lados da necessidade. O lado humano, que foi um homem que pecou, e o lado divino, porque Deus é quem foi ofendido. Paga de maneira plena e perfeita a altura do ofensor e do ofendido a ofensa que foi cometida. Estão entendendo isso? Por que Jesus é o sacrifício perfeito? Só Ele. Ele é único. Ele é único.
Não há outro igual. Quando a gente cantar isso de novo, pensa nessa história que eu estou contando para vocês. Não há outro igual, porque ele atendeu perfeitamente os critérios da nossa salvação com a sua morte na cruz. Então, uma vez que nós entendemos que todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas Deus providenciou um dom gratuito para a nossa salvação, que é Cristo, e Cristo morre na cruz para suprir essa condição e nos oferecer a salvação por meio da sua obra, aí vem agora, finalmente, a pergunta: o que devemos fazer para recebermos a vida eterna? Quem pode ler para nós aí João 1:12? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Obrigado. A pergunta aí que responde na verdade, aí uma resposta a uma pergunta muito comum. Esse versículo responde uma pergunta muito comum das pessoas, ou uma afirmação, na verdade, uma afirmação muito comum. Talvez seja a sua afirmação aí, que é a seguinte: todo mundo é filho de Deus. Já ouviu isso? Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Sim. Sim? Então, Sim. Vamos voltar para esse versículo. Vamos voltar para esse versículo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se alguém tiver aí outra versão de Bíblia para ler esse mesmo versículo, pode ler para nós também, tá bom? Quem tem aí uma outra versão, uma Bíblia com outra versão, esse mesmo versículo, João 1:12. Pastor, aí é só a pessoa, quando ela é batizada, né, aí o batizante lá pergunta se ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é? Então aí que tá, quantos os receberam? Essa parte. Então, só essas pessoas que eu entendo, né? Tá, quem tem aí João 1:12 para a gente enfatizar bem aí esse texto? Em outra versão. Eu tenho aqui na linguagem de hoje. Pode ler. Depois pode ler mais uma se tiver outra. Pode ler. Porém, alguns crerão nele e o receberão. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá. Alguma outra versão? Tem aí? Eu tenho a NVI. NVI, pode ler. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá. NVT, Então, pastor. NVT, nova versão transformadora. Vamos lá. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá. O que eu quero enfatizar aí é algo bem direto, bem claro nesse texto aí. Deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito, enfim, de se tornarem filhos de Deus. Ora, se alguém recebe um direito de se tornar algo, é porque antes não era. Vocês concordam comigo? Certo? Por exemplo, eu me tornei milionário. Vamos supor que alguém fale isso. Eu me tornei milionário. O que você entende com isso? Que ontem, né? Ou algum tempo atrás, essa pessoa não era milionária. Eu me tornei médico. O que você entende com isso? Se ele se tornou médico, é porque em algum momento lá atrás ele não era. Fala, Nicolas. Não, eu ia ressaltar que todos nascemos criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Perfeito. Então, é um detalhe importante, gente. Se o texto está dizendo que alguma coisa vai acontecer para a pessoa ter o direito de se tornar, é porque antes disso, se ela se torna, é porque antes ela não era. E o que ela se torna aí? Ela se torna filho. Então, se ela está se tornando filho, então eu não posso dizer que todo mundo é filho de Deus. Porque não precisaria se tornar. Certo? Se tiver um que não seja, já precisa se tornar. E esse versículo está dizendo, está colocando uma condição para se tornar filho. Todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como o Nicolas falou, o que todos nós somos? Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus, só aqueles que creram no nome de Jesus e o receberam.
Deixa eu contar uma ilustração também para vocês entenderem bem o que eu quero dizer e o que a Bíblia também coloca aí. Eu costumo contar a história de um carpinteiro, camarada lá faz móveis, daquele jeito mais artesanal. E eu sou esse carpinteiro e eu estou fazendo ali sei lá, uma escrivaninha bonita, com gaveta e tal. E aí, tá passando a Elizabeth lá na rua, em frente à minha loja, e ela vê aquela escrivaninha bonita. E ela fala assim: olha, pastor, gostei aí da sua arte, do seu trabalho, essa escrivaninha, tá à venda? Falei: vendo, claro, pode ser. Quanto o senhor quer nessa escrivaninha aí? Aí eu falo para ela assim: eu quero R$ 500. Ah, tá bom. Posso pagar em 10 vezes? Pode. Tá lá. A Elizabeth vai lá e compra a escrivaninha que eu fiz. A pergunta que eu faço é: de quem é a escrivaninha? É Se ela compra, até é dela. termina de pagar. Aí, né? Por direito, né? De quem A é? pessoa termina De quem pagar. comprou. De quem? É de quem comprou. Agora, quem fez? Quem Ele fez? criou. Quem criou. Quem fez foi eu. Mas ela pertence a Beth, porque ela comprou. A Escritura fala que o mundo jaz no maligno. Né? Por causa do pecado, o mundo agora jaz no maligno. Lembra? Os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus. O homem está perdido. Então, Deus criou, mas o pecado trouxe o homem para si. Por causa do pecado, o homem agora jaz, né, nesse sentido, permanece no maligno. Ele está perdido e condenado. O salário do pecado é a morte. O direito sobre a vida do ser humano agora está com a morte. É triste, porque nós não fomos projetados para isso, mas o pecado trouxe essa realidade. Eu vou continuar a história da escrivaninha. A Elizabeth comprou a escrivaninha. Pagou R$ 500. E ela, por anos e anos, usou a escrivaninha. E é óbvio, né? Isso foi passando o tempo. A escrivaninha foi quebrando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, né? Aí ela já não tinha aquele carinho todo pela escrivaninha. Aí ela colocou lá no quintal, começou a ventar, pegar um pouco de chuva, um pouco de sol, o tempo foi passando, ela foi afastando cada vez mais lá para fora da casa, e aquilo foi pegando bicho, cupim e tal, e a madeira já foi ficando meio podre. E chegou uma hora que a Beth simplesmente colocou a escrivaninha ali meio que já de canto, nem estava mais, já queria descartar já pro lixão. E aí eu estava passando em frente à casa da Beth anos depois e vi aquela escrivaninha. Eu reconheci aquela escrivaninha toda detonada pelo tempo, pelo mau uso, né? Enfim, quebrada e tal. Eu olhei aquela escrivaninha já meio podre, caindo uns pedaços. E eu toquei a campainha ali da casa da Beth e falei: Beth, aquela escrivaninha ali é aquela lá? Ela falou: é. Eu falei: você não está interessada em vendê-la de volta? Aí a Beth, muito maldosa, ela estava disposta a jogar aquilo fora. Mas quando ela percebeu que eu estava interessado, sabe o que ela fez? Ah, eu posso vender sim, se você quiser. Só que é R$ 1.000. Absurdo, né, gente? Aquilo já não valia mais nada. Mas a Beth, para se aproveitar, falou: não, ô Beth, eu não tô. É uma ilustração só, viu, Beth? Aí a Beth falou assim: R$ 1.000, pastor. Você não é assim, não, né, Beth? Graças a Deus, não. Mas aí, voltando para a história, eu vou até exagerar um pouco mais. A Beth não estava afim de vender isso para mim. Ela falou: ó, vamos ver se ele quer mesmo a escrivaninha. Você quer ela de volta? 10 vezes mais, R$ 5.000. Mas desse jeito ali que estava. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá, porque fui eu que fiz aquela escrivaninha. Eu tinha um carinho por ela. Eu não queria vê-la se perdendo, definitivamente. Indo para o lixo, sendo queimada. Eu fui lá e paguei à vista os R$ 5.000 para a Beth
e levei aquela escrivaninha toda aos pedaços de volta para o meu escritório ali, para minha loja, né? E comecei a restaurar, ponto por ponto, parte por parte, até que ela voltasse a ter aquele aspecto linda e nova de novo. Refiz, restaurei todinha ela. Gente, pode parecer absurda essa história, né? Mas sabe que foi exatamente isso que Deus fez comigo? Você consegue imaginar que foi exatamente isso que Deus fez com você? Porque o pecado veio. Deus nos criou de maneira perfeita. Ele criou o ser humano perfeito. Mas o homem pecou. O homem se deixou levar, né, no orgulho, no seu pecado, e se afastou de Deus. E o tempo foi passando. E esse pecado foi corroendo esse homem, esse ser humano. Foi deixando ele assim, deturpando totalmente aquela beleza da criação. É isso que o pecado fez e faz comigo e com você. Ele vai nos estragando, nos afastando daquela imagem perfeita que o Criador fez lá no início. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas um dia, Jesus passou. Passou na minha vida, espero que já tenha passado na sua também. Quem sabe esse dia está sendo hoje até. Eu não conheço vocês, né? Nem todos. Mas um dia ele passou. E ele me viu ali, jogado, sem nenhuma esperança, morto nos meus delitos e pecados. Um lixo. E sabe o que ele fez? Ele falou, eu quero de volta. E pagou um preço, não foi nem 5 mil, não tem valor monetário que mensure o quanto ele fez. Foi um preço de sangue. Ele entregou a própria vida dele para te ter de volta. Daquele jeito mesmo, todo estouradão. Sabe o que ele fez? Ele começou uma boa obra em você. E ele vai terminar até o dia da sua glória. É isso que ele prometeu. Nós estamos em reforma, dia após dia. Eu sei que ainda tem muita coisa para fazer aqui. Essa escrivaninha que já estava condenada, mas Jesus começou a restaurar. Ele me comprou de volta com o seu sangue. E dia após dia, ele vem restaurando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho ali. Por quê? Porque ele me ama. Porque ele te ama. Porque foi ele que te fez. A Bíblia fala que você é como uma peça de um colecionador. Não tem outro igual. Você é especial para Deus. E ele morreu para te restaurar. Para te trazer de volta do lixo. Fala, querido. Pastor Paulo, Pode falar. eu posso ler aqui um texto de Filipenses, Pode. que vem bem a propósito. Então, é Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É exatamente esse texto que aponta para essa graça. Né? Deus poderia ter feito isso com qualquer outra pessoa, mas ele fez por mim, fez por você por amor. Nos pegou no lixo do pecado, na lama da podridão que o pecado causou e falou, eu quero de volta, eu vou pagar o preço, o alto preço. Foi isso que ele fez na cruz, por mim e por você. Todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem, porque não eram, se tornarem filhos de Deus. Então, o que devemos fazer aí? Famoso João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e aí vem, é interessante isso, né? Ele está falando agora que Deus amou o mundo, esse mundo são as pessoas, o cosmos. E ele sai do geral e agora vem para o particular. Ele amou o mundo, mas agora para que todo aquele, então ele sai do geral, o mundo, e vem para o específico, todo aquele que nele crê, não pereça. Olha o verbo aí relacionado à degradação.
corrupção, morte, aniquilação. Não morra, não pereça, não corroa até o fim, mas tenha a vida eterna, sinônimo de restauração. E essa é a beleza do cristianismo, que é único. Essa é a beleza da obra de Cristo. Porque Deus não promete reencarnação. Porque reencarnação, nesse aspecto, é muito cômodo. Eu descarto o que eu tinha e assumo um invólucro novo, ou inferior, ou superior, mais novo, outro. Não, Deus não é Deus de reencarnar. Deus é Deus de ressuscitar. E o que pressupõe isso? Amor infinito pela obra original. Deus é expert em restauração. Seria muito fácil ele jogar fora e comprar outro. Mas Deus não faz isso. Ele não descarta ninguém. Quem vem a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Então, o que ele vai fazer com você é te dar um corpo glorificado, mas o seu corpo. Ele não vai arrumar outro. É o seu. Sabe por quê? Porque você tem valor para Deus. Porque foi ele que te criou. Ele não vai jogar você fora. Ele vai restaurar a sua vida como aquele artista que pega aquela escrivaninha e recupera parte por parte dela. Não tem, é tudo original. Deus vai transformar você ao corpo da sua glória, o seu, porque ele te ama. A obra dele é perfeita e completa. E esse versículo aponta para isso. Essa pessoa vai ter a vida eterna. E o que é a vida eterna, gente? Né? O que é eterno? O que é eterno? Qual o conceito de eterno? Quem pode me dizer aí? Para sempre. Nunca morrer. Legal. O nunca morrer está envolvido, mas não é só isso. Né? Alguém pode dizer eterno é que não tem fim. Mas isso não é eterno, isso é infinito. Eterno é que não tem começo e nem fim. Isso é eterno. O ser humano é infinito. Por natureza, certo? Ok? Daniel, quando foi seu começo, Daniel? Você teve começo, né? Pastor, ele fez uma cirurgia, não pode falar. Olha, só escolhi exatamente quem não pode falar, mas tudo bem. A Dani falou assim, eu quero falar por ele, pastor. Eu tô louca para falar pelo Daniel, porque, né? Ô, Dani, você gostou desse fato do Daniel não poder falar, Dani? Só você fala agora em casa? Só eu agora. Ele... Ai. Mas eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Todos nós temos um começo, certo? Todos nós temos um começo. Quando foi seu começo? Né? Foi dia 30 de agosto de 1983. Estou chutando aqui, tá? Ali, você começou. Haverá um pouco de controvérsia nisso, né? Quando é que começa a vida, né? Alguns vão dizer que é na primeira semana, alguns vão dizer que é logo quando é fecundado o óvulo, outros vão dizer que é alguns dias depois, quando o coração começa a bater, outros vão dizer que é quando está tudo formadinho já o feto, outros vão dizer que começa mesmo é quando vem a luz. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão genética e científica. O fato é que tem um começo. Certo? Então nós não podemos dizer que o ser humano é eterno. O ser humano é infinito. Ou seja, tem um começo, mas não vai ter fim. Ou a pessoa vai passar o restante da vida no céu, se eu posso dizer restante, na eternidade futura no céu, ou no inferno. Porque mesmo no inferno, a Bíblia diz que não morre lá. Lá é eternamente sofrendo, conforme a Bíblia diz. Agora, só existe um eterno. Só existe um eterno. Quem é? Deus. Deus é o único que não tem começo nem fim. Então, quando a Bíblia fala vocês vão receber a vida eterna, não está dizendo que nós, como seres humanos, nos tornaremos eternos. Porque eterno só tem um. O que a Bíblia está dizendo é que a vida do eterno vai estar em nós. Nós receberemos a vida eterna, ou seja, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, habitando em nós. Então, quando você ouvir ou ler o termo vida eterna, isso significa que é Deus habitando em você. Quando você crê em Jesus,
entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. Esse é o sinal, esse é o selo da salvação. É a vida eterna em você, através de você. Paulo diz, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Isso é vida eterna. O eterno em mim, habitando em mim. Isso é maravilhoso, né, gente? Que presente, que dádiva, né? Fantástico isso. Alguém pode ler esse texto para nós, Romanos 10, 9 e 10? Nós já estamos terminando. O que devemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna? Romanos 10, 9 a 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ok, obrigado. Então, esse versículo, gente, ele não está dizendo que se a pessoa não falar alguma coisa, né, ou seja, para você ser salvo, você tem que crer e depois falar alguma coisa, as palavrinhas mágicas, né, senão o mudo não seria salvo, né? Imagina, se o Daniel tivesse que hoje entregar a vida dele para Jesus, se não fez ainda, ele não pode falar. Então quer dizer que enquanto ele não falar, não pode aceitar Jesus? Não, não é isso, fica tranquilo, viu, Daniel? Não é isso que o versículo está dizendo, não, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, a salvação, ela envolve o ser humano como um todo. Aquilo que, obviamente, preenche o teu coração, mediante aquilo que você entendeu com a tua mente, aquilo é externado pela tua boca. Porque Paulo está escrevendo para os romanos que vieram também com a influência da cultura grega. Grego tem Deus para tudo, né? Um Deus para cada canto. É uma cultura politeísta. Então, o grego e o romano, consequentemente, eles dividiam o ser humano em várias partes. E algumas filosofias hereges, né, estavam pregando, por exemplo, o gnosticismo, que aquilo que você faz no corpo não interfere no teu espírito. Então, dizia assim, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, o que importa é o seu espírito estar em conexão com Deus. Só que isso não é verdade, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aquilo que a gente faz com o corpo influencia sim, Deus se preocupa com cada célula do nosso corpo. Então, o seu testemunho tem que ser pleno. Quando Jesus salva, ele não salva a sua alma. Ele salva você por completo. Tanto é que ele vai te dar um novo corpo, né? A glorificação do corpo é para mostrar o quanto ele considera importante a sua matéria. Então, Paulo está dizendo ali para os romanos o seguinte, quando você se converte, Deus transforma todo o seu ser, por dentro e por fora. É natural que aquele que entendeu o evangelho e creu, vai externar isso. Né? E qual é a maneira mais óbvia de externar? Pela boca, onde nós falamos. Então, quando nós cremos em Jesus, nós vamos falar que nós cremos. Isso, nós vamos confessar isso para as pessoas. Então, é essa a ideia do texto. A salvação, quando vem, ela alcança o ser humano como um todo. E ele dá não só amostras de coração, mas também de boca. O que ele é por dentro mostra-se claramente na sua pessoa por fora. Não é que ele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. O crente é coerente com aquilo que ele fala, aquilo que ele crê. Porque, infelizmente, tem muita crente, que se diz crente, que fala que é, mas na vida dele você não vê fruto. Você não vê amostra. Né? E esse texto está dizendo, aquele que crê, confessa. Confessa no sentido de que mostra pelo seu exterior a transformação que aconteceu no seu interior. Certo? Não é um fariseu. É crente de verdade. Tá? Então, isso é uma verdade bíblica aí, nesse texto. Então, o que acontece no momento em que cremos? Olha aí, de novo, só ratificando aquilo que nós acabamos de ler em relação à salvação, à vida eterna. Quem crê no Filho, João 3,36, tem a vida eterna. Não tem carência, né? Não está escrito terá, pode ser que tenha. Tal, não. É no ato. Crê no Filho, tem a vida eterna. O que, porém, desobedece, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece? Porque ele já está condenado. Ele já é condenado. Aquele que crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado. Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então a condenação já paira sobre o homem. Ok? João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, verbo no presente perfeito, né? Tem a vida eterna. E não entra em juízo, ou seja, inferno, mas já passou da morte para a vida. João 6,47, primeiro versículo que eu decorei quando aceitei Jesus, né? Em verdade vos digo, aquele que crê
tem a vida eterna. Efésios 1, 13 e 14, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha a ordem lógica aí, né, crescente. Você ouve, crê, e o Espírito Santo vem habitar em você, né? É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Eu contei essa ilustração da casa própria na aula passada. Como é que eu tenho certeza que eu tenho a salvação? Pela Escritura. A Escritura está dizendo, se você crê, tem a vida eterna. Como é que eu tenho certeza que a casa é minha? Pela Escritura, que ele está assinado pelo juiz que não mente. Ele é uma autoridade instituída para isso. Então, tem o documento, está ali descrito que a casa é sua, está assinado e carimbado, pode ficar tranquilo, porque não depende do que você sente, depende do fato autenticado, né, o fato legitimado, tá bom? Pelo juiz, pelas autoridades, e a salvação é a mesma coisa, não é? Eu não sou salvo porque eu sinto que sou salvo, sou salvo porque eu creio. E a Bíblia diz que se eu creio em Jesus, entreguei minha vida para ele, eu posso ter certeza, não preciso ter dúvida. Porque não depende do meu sentimento. Ah, mas hoje eu não acordei bem, né? Eu estou meio mal na minha vida, então, mas não depende do que você sente, porque não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que Jesus já fez por você. Tá? Salvação é isso. Não há nada de tão bom que eu possa fazer para merecê-la. E também não há nada de tão mal que eu possa fazer para perdê-la. Por quê? Não está alicerçado em mim, está alicerçado em Cristo. E esse não muda. Tá? Quero que você entenda isso. Salvação é apenas em Cristo, na obra dele, não na minha. Por isso é que nós chegamos nesse ponto aqui fundamental para perguntar, então, as boas obras, levam alguém até Deus? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Olha o orgulho sendo quebrado aí de novo, né? A graça nem a fé vem de nós. É um presente de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ainda bem, gente. Graças a Deus a salvação não é por obras. Porque se fosse por obras, apenas alguns iriam. Ah, tem que fazer tantas coisas. E quem não tem condição de fazer? Ah, tem que dar dinheiro para os pobres. Quem não tem dinheiro? Ah, a salvação é por frequentar a igreja. E quem não pode sair de casa? Ah, a salvação é por beleza. Coitado do Toninho. Né? Não vai nunca. Então não é beleza. Né, Toninho? Tem controvérsias. A salvação não está em nós ou no que nós possamos fazer. Está naquilo que Jesus já fez por nós na cruz. Ok? Não em virtude de obras, Tito 3,5. Não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Gente, mais claro do que isso, impossível. Ele nos salvou segundo a sua misericórdia, não por causa das obras de justiça que nós houvéssemos feito. Ele nos salvou pela sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Não por mérito humano, não por obra humana, mas pela sua misericórdia. Isso fique claro. E, diante disso, vem a pergunta final. É só por Jesus? Não é por obras. Mas a pergunta é essa. Pode um cristão perder a sua salvação? Tudo bem, pastor, eu entendi que é só Cristo, é só Jesus que salva, eu entendi que não é por obra, eu não posso fazer nada, Jesus já fez tudo, é pela graça. Mas e se eu der mancada? Eu perco a salvação? Bom, vamos ler esses versículos. Deixa a Bíblia responder para nós. Vamos lá? Vamos ler esses versículos aqui. Deixa eu voltar aqui. Alguém pode abrir para nós esse texto? João 10, 28 a 30, por favor. E ler. João, capítulo 10, versículos 28 até o 30. Eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Gente, vocês percebem aí, eu quero que vocês notem nesse versículo a ênfase do nunca, jamais, palavra de Deus. Deus pode dizer essas palavras, né? Nunca e jamais, né? A gente não pode, né? Quem é que pode garantir um nunca e um jamais, né? Mas Deus pode, porque Ele é perfeito. E Deus está dizendo aqui, eu lhes dou a vida eterna. E elas, uma vez dada a vida eterna, né?
jamais perecerão. Ou seja, jamais morrerão. E olha, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Gente, tá claro isso? Eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão. Jamais. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Mas meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. E ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e ele somos um. Então Jesus está dizendo o seguinte, gente, eu dou a vida eterna, ninguém tira. E tá protegido na minha mão. Ninguém arranca. E meu Pai, que é maior, está segurando na mão dele também ninguém arranca. Gente, se eu colocar um objeto na minha mão, eu sou fraco. Alguém pode vir até tentar abrir minha mão aqui e tirar. Mas se eu colocar outra mão, fica mais difícil ainda. Agora, se eu que sou fraquinho já é difícil, imagina na mão de Deus. Quem é que pode tirar? Uma vez salvo? Lembra do hino do Flamengo aí agora, né? Uma vez Flamengo até morrer, né? Flamengo sempre, Flamengo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Certo? Agora, uma vez salvo, porque tem muita gente achando que é por causa de obra, de mérito humano, de sentimento, de momento. Não, salvação só em Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mais um texto aí, Efésios. Esse é conhecido, né? Efésios 4:30. Quem tem esse texto pode ler para nós. E não faça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ok, quem está valendo aí pode ler na sua versão também. Quem é que está valendo? Tinha mais alguém lendo? Efésios 4:30. 4:30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Ok, a qual marca de é a propriedade. garantia de que chegará o dia em Olha que Deus aí. o libertará. Gente, a garantia, o penhor da salvação, a garantia de que vai chegar aquele dia. Quem é que garante? Né? Quem é que garante? Quem é que está garantindo aí? Você recebeu o Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia daquele dia, o dia da redenção. Quem é que está garantindo? A garantia sou eu? Quem é que está garantindo aí? O próprio Deus. A garantia é Ele, gente. Não precisa ter medo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E para terminar esse ponto, Hebreus 7:25. Quem achou pode ler. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Eu quero que note num termo aí. Salvar como? Salvar de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ou, conforme outra versão, salvar definitivamente. O que você entende com isso? Uma salvação que não tem segundo turno. Uma salvação que não tem volta. Certo? Para mim está claro isso. Salvar definitivamente. Salvar de uma vez por todas. Aqueles que se aproximam por meio de Deus. É uma condição. Mas salvar de uma vez por todas. Então, gente, resumindo aqui, pode o cristão perder sua salvação? Hã? Não. Não. Eu acredito que não. Pela palavra de Deus, não. Ok? Agora, o que ele pode perder? Ele pode perder galardões e recompensas. Ele pode perder os benefícios da salvação, pode perder a paz, perder a alegria. Quando a gente está afastado de Deus, perde a paz, perde a alegria, perde realizações, que Deus não vai com você no seu pecado. Deus não é cúmplice do seu pecado. Então, quando você está afastado de Deus, você está longe de tudo aquilo que te guia para um caminho seguro. E também receber a disciplina do Senhor. Mas não temos tempo agora para entrar nesses textos, a aula já estourou o tempo aqui, mas você pode depois com calma ler esses versículos aí. Deus disciplina quem ama. Mas a disciplina não significa que você perdeu a salvação. Pelo contrário, é porque você é filho que você recebe o castigo e a disciplina. E esse castigo é o quê? Para que você volte. Quem é pai aqui sabe. Por que nós disciplinamos nosso filho? Eu não disciplino meu filho porque eu tenho prazer em bater nele ou qualquer coisa do tipo. Eu disciplino meu filho para que ele aprenda e volte para o caminho. Não é isso? Por amor. Sempre por amor. E a Bíblia fala nesse versículo, Deus disciplina quem ele ama. Tá bom? Então vocês podem consultar depois, na semana, quando nós colocarmos a aula ali no YouTube, ler com mais calma esses textos. E qualquer dúvida, pode me procurar. Qualquer hora que for. Tá bom?
Você colhe o que você planta, é óbvio, isso é uma lei da natureza, né? Aquilo que você planta, você colhe. Mesmo crente está fazendo alguma coisa errada, vai colher. Não adianta, mas que eu sou Deus, eu vou orar e tá. Eu lembro uma mãe, pastor, no culto de oração, pastor, eu queria que você orasse para meu filho, para que ele passe no vestibular. Legal, um baita pedido, né? Mas aí ela disse assim, pastor, ele tem que orar por ele, porque esse menino é fogo, ele não estuda, viu? Aí eu falei, irmã, numa boa, você quer que eu ore para que ele passe no vestibular, você está me dizendo que ele não estuda? Então, irmã, eu vou orar para ele tomar vergonha. Eu conhecia a pessoa, então eu tinha mais intimidade, né? Eu vou orar para ele tomar vergonha, porque Deus não vai fazer ele passar só porque ele é crente ou porque eu orei. Porque qual é a condição para passar no vestibular? Estudar. Não é lá, faz uma oração que você passa no vestibular. Faz a campanha, não sei do que você passa. Não, isso é irresponsável. Para ele passar no vestibular, irmã, ele tem que estudar. Nós podemos orar, sim, para que ele aprenda que ele precisa estudar. Orar para ele tomar vergonha. Não vou orar para ele passar, não. Porque ele não vai roubar a vaga de quem está estudando. Mesmo que essa pessoa que não está estudando seja incrédulo, seja quem for, mas ela merece mais do que ele. E é para ela que Deus vai dar essa vaga, porque ela estudou. Não é porque você é crente, se ela estudar achando que vai orar e vai passar porque você é crente. Não, isso não é justo. Então, a disciplina vai vir. Aquilo que você plantar, você colhe. Quer trabalhar? Quer ter emprego? Vai atrás. Quer ganhar um salário bom? Trabalhe. Quer passar no vestibular? Estude. Quer ser respeitado? Respeite. Tá? As coisas não acontecem só porque você ora e aí passa na frente. Não, isso não é justo. Deus não vai fazer isso. Isso não é o nosso Deus. Só para entender um exemplo aqui. Né? E até em últimas consequências, depois vocês podem ler isso aí, irmãos, a pessoa que está afastada, que está em pecado, já conhece, já entregou a vida para Jesus, ela pode ser até levada precocemente na dimensão divina, é óbvio, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei quantos dias de vida eu tenho, mas uma coisa é certa, é óbvio, né? Aquele que anda por caminhos tortuosos está trazendo para si mesmo condenação. Gente, pode ser crente, o cara pode ser crente, mas se ele começa a se desviar do caminho de Deus, começa a encher a cara de cachaça, vou dar um exemplo aqui, tá? E pega o carro para dirigir, só porque ele é crente, a cachaça não vai fazer efeito na cabeça dele para ele bater esse carro? Os anjos vão guardá-lo? Não entra nessa, não. É falta de responsabilidade. O cara vai encurtar a sua vida, porque está andando por caminhos tortuosos. Qualquer pessoa, crente ou não crente, que encher a cara de cachaça, tem uma probabilidade enorme de bater o carro. E acidentar outros também. Então não me venha com essa que não, eu sou crente, os anjos vão guardar. Vai lá e enche a cara para você ver quem é que vai te guardar. Irresponsabilidade. Deus não vai contigo nessa onda, não, cara. Não entra nessa, não. Tá? Porque Deus é justo. Tá? Deus não é cúmplice de pecadores. Então você vai receber a disciplina do Senhor, e pode ser até, inclusive, Deus ceifando sua vida. Às vezes a pessoa está tão assim, no caminho tão tortuoso, que a maior bênção para ela, se ela não se arrepender, é a morte, porque ela para de pecar de vez. Entendeu? Então, eu não sei, a gente não tem muito tempo para entrar nesses detalhes, mas qualquer dúvida quanto a isso, lembre-se, eu estou sempre à disposição. Suas obras serão julgadas pelo Senhor. Leia com calma esses versículos depois na sua casa, e qualquer dúvida, né, qualquer ponto que ficou aí, pode me procurar. Tá bom, queridos? Eu vou tirar o compartilhamento aqui, agradeço a paciência de vocês aí, essa foi a terceira e última aula sobre salvação, tá? E como eu falei para vocês, é muito importante que vocês não saiam dessa aula ou deste dia com dúvidas sobre sua salvação, tá? Reveja as aulas se ficou qualquer coisa, ou então já me procure direto e fala, pastor, eu tô na dúvida, eu quero uma explicação mais direta, eu quero uma conversa mais particular. Gente, não tem outra coisa mais importante que isso. A gente deixa tudo para poder explicar para você, fazer você entender como é que você pode ser salvo, como é que você pode ter certeza da sua salvação. Não deixe para depois. Como eu falei, você pode aprender um monte de coisa, se não tiver essa certeza, não vai valer nada. Tá bom? Então eu quero agradecer mais uma vez, vou pedir para o João Silveira orar por nós agora, agradecendo e pedindo que Deus sonde os corações, e se há alguém entre nós que ainda não tem essa certeza, daquelas perguntinhas lá, se você tem certeza que se morresse hoje iria para o céu, e se Deus perguntar por que eu devo deixar você entrar, se você ainda está colocando a condição nas suas obras, na sua força, no seu mérito, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? A gente está sempre disposto a conversar.
me procura. Não fica com dúvida. Essa você não pode ter, tá bom? Se o Palmeiras tem Mundial ou não, essa você pode ficar com ela. Agora, se você vai para o céu, essa não pode ter, não. Tá? Aí o Daniel quase que ele fala agora. Desculpa aí, Daniel. Não, segura aí, não fala não. Lá, o Daniel gostou da piada. Muito bem. Mas nós não estamos muito em condição, não, Daniel, de fazer piada com os palmeirenses, não, tá? Vamos ficar quietinho, então. Gente, brincadeiras à parte, por favor, não saia com dúvida. Tá bom? João, você pode orar? Depois que o João orar, a gente vai tirar aquela fotinha e está encerrado. Tá bom? Pode orar para nós, então, João, por favor? Vamos orar. Querido Deus, Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por esses instantes que podemos aqui estar meditando nos preceitos do Senhor e diante de um assunto, meu Deus, tão importante, tão relevante, que dá direção, Senhor Deus, e convicção com relação à nossa fé, à nossa esperança, à nossa salvação no Senhor. E se porventura, Senhor Deus, houver no nosso meio aqui, nessa classe, pessoas que não têm essa convicção ainda, que o Espírito Santo do Senhor, o Pai, esteja convencendo, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com essa pessoa, Senhor Deus, em particular, e que, se houver dúvida, meu Deus, que ela venha se manifestar, venha procurar a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, esclarecer e possamos transmitir, meu Deus, essa convicção, essa verdade, que só o Senhor, meu Deus, é o caminho, a verdade e a vida. E só o Senhor pode nos dar essa certeza que, se um dia partirmos deste mundo, estaremos ao lado do Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma boa semana, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, e nos dá sempre, ó Pai, a disposição de estar buscando ao Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.